Olá pessoal, meu nome é Giovanni Andrade, é um prazer enorme estar participando aqui desse evento. Eu fui convidado pela Jamile para falar sobre um assunto que eu adoro, que é novos comportamentos, mudança de comportamento. E na hora que ela me ligou, me fazendo o convite, eu aceitei de pronto, porque palestrar e falar sobre esses assuntos é cumprimento de missão para a minha vida e eu adoro fazer isso. Ou seja, dar ferramentas, ajudar pessoas a terem uma vida melhor e se transformarem. Eu vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou. Meu nome é Giovanni Andrade, eu sou administrador de empresas, eu tenho um MBA em gestão empresarial e estou fazendo mestrado em coaching na Universidade da Flórida. Sou professor universitário, sou master coach, ou seja, eu faço atendimentos de coach profissional e pessoal individualmente, também faço dentro de empresas e por fim sou palestrante, utilizo do meu conhecimento para ajudar outras pessoas a serem melhores. Aí estão algumas formas de vocês se contactarem comigo, tá? Enfim, é um prazer enorme. Jamile, muito obrigado pelo convite. Eu me propus a falar hoje sobre duas ferramentas poderosas que são transformadoras de vida. E a primeira delas é sobre autorresponsabilidade. Quando eu entrei em contato com esse conceito, com essa definição, com essa ferramenta, alguns anos atrás, ela foi extremamente poderosa para transformar minha vida e gerar novas atitudes, novos comportamentos. E esses comportamentos me trouxeram sucesso, me trouxeram bem-estar, me trouxeram vários resultados bacanas, vários resultados positivos. E eu trago isso aqui, eu levanto a bandeira da autorresponsabilidade como uma das coisas mais importantes que qualquer ser humano pode ter na sua vida. As pessoas que são autorresponsáveis, elas têm uma grandiosa possibilidade de performarem bem, de terem sucesso, se não em todas as áreas da sua vida, na maioria das áreas da sua vida. Eu reputo como autorresponsabilidade uma ferramenta poderosíssima. Eu vou dizer aqui agora o porquê. Ok? Então o que é autorresponsabilidade? É a certeza absoluta, a convicção, a crença que está instalada na nossa cabeça de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Isso é autorresponsabilidade. Então, em outras palavras, eu tenho a plena certeza de que sou o único responsável pela minha vida. Isso é autorresponsabilidade. Tá? E eu estabeleci aqui algumas áreas das nossas vidas que nós nos deparamos no nosso dia a dia, onde nós trabalhamos, ou a empresa que você é proprietário, ou nos relacionamentos de namoro, ou com o cônjuge, ou com o chefe superior, ou com o governo, as questões do governo, ou com seus pais, ou pais substitutos, ou com os políticos, ou sobre a crise econômica, ou mesmo sobre Deus, ou até os outros, ou qualquer outra coisa. Todos nós, absolutamente todos nós, somos autorresponsáveis em todas as áreas das suas vidas. Eu me lembrei agora, nem preparei isso, mas me lembrei agora de um conceito importante que o Stephen Covey, ele escreveu no seu livro 7 Hábitos das Pessoas altamente eficazes. Ele faz um desenho nas páginas que falam sobre esse conceito de duas bolas, uma bola maior, um círculo maior e um círculo menor dentro. Ele diz que as nossas vidas são mais ou menos assim. O círculo maior é o círculo das preocupações. O círculo menor é o círculo da influência. Ora, do círculo menor para o círculo maior, eu tenho uma diferença de tamanho. E essa diferença é onde ficam as minhas preocupações, as nossas preocupações.
E dentro, exatamente no núcleo ali, naquele círculo menor, ficam as nossas influências. As pessoas autorresponsáveis são aquelas que fazem crescer seu círculo de influência a tal ponto de diminuir a distância entre o círculo maior, que é o círculo da vida. Portanto, diminuindo então as suas preocupações e aumentando então o seu poder de influenciar as coisas das pessoas para que elas se tornem melhores, fazer com que as coisas aconteçam como elas deveriam acontecer. Então, as pessoas autorresponsáveis, quando elas olham para essas áreas das suas vidas, empresa, namorado, mãe, pai, políticos, elas não ficam dando desculpas, não ficam culpando eles por elas não estarem performando bem. Elas se assumem e dizem, não, eu sou responsável, eu sou o único responsável. Minha mãe e meu pai podem atrapalhar, os políticos podem atrapalhar, a crise econômica pode atrapalhar, mas eu não vou, isso não vai me deter, isso não vai me impedir, eu vou tomar decisões e atitudes para que eu possa obter resultados diferentes. Eu gosto muito de uma frase, essa frase eu sempre utilizo ela casado com a autorresponsabilidade, que é essa frase que acabei de postar aí. Cada um tem a vida que merece. É uma frase dura, é verdade, é uma frase dura, mas não olhe para a dureza da frase só pela dureza da frase. Olhe agora, eu queria que você parasse agora e pensasse alguns segundos. Pense numa área da sua vida que você está performando mal, que ela está ruim na sua vida, que você está tendo resultados negativos, resultados ruins, você não está satisfeito com ela. Eu te pergunto, o que é que você tem feito a respeito disso? O que é que você tem mudado nas suas atitudes, nos seus comportamentos, para que você possa colher resultados diferentes nessa área da sua vida? Está ruim? Vamos citar aqui um exemplo. Está ruim lá no trabalho? O chefe é um cara chato, o chefe é um cara que é centralizador, é estúpido, grosseiro, pressiona, mete pressão em você, trata mal. Ok. Aí você não performa bem por causa dele? Eu te pergunto, se ele é um impedidor na tua vida, por que você não muda de emprego? Por que você não muda de setor? Por que você não vai para outra empresa? Por que você não se capacita em outras competências e pede transferência para outro setor da tua empresa? O que é que está te impedindo de tu sair? Por que tu tem se submetido a esse tipo de chefe? Eu te pergunto, não está legal tuas relações, do teu relacionamento conjugal? A pessoa que é o teu parceiro, não está bacana, não está legal? O que é que você tem feito diferente? Ah, Giovanni, mas você não conhece meu cônjuge, você não conhece a pessoa que eu me relaciono, ela é uma pessoa extremamente difícil. Ok, você não decidiu viver com ela? Você não decidiu se relacionar com ela? Ok, o que é que você vai fazer a respeito disso? Como é que você vai fazer para influenciar essa relação de forma que ela fique boa? Não ponha a desculpa no outro. Você pode fazer diferença naquilo que você tem vivenciado. Ou seja, você tem a vida que você merece. Se ela não está boa, é porque você tem plantado e tem colhido o que é ruim. Tem plantado coisa ruim e tem colhido coisa ruim. Ah, Giovanni, não tenho nem colhido. Ora, se não tem colhido, não tem nem plantado. É pior ainda. Os autorresponsáveis, eles fazem com que a vida seja diferente. E se você for olhar para o comportamento das pessoas bem-sucedidas na vida, em qualquer área que você possa pensar, elas são autorresponsáveis, elas são proativas, elas fazem acontecer, elas assumem o comando das suas vidas, porque controle só quem tem é Deus, mas elas assumem o comando como se fosse um barco, um navio, e dão a direção. Eu estou aqui hoje e eu quero ir para lá, é para lá que eu quero ir. Elas vão nessa direção, elas assumem a responsabilidade pela vida que elas têm levado e mudam de rumo, mudam de comportamento. Então eu te pergunto, qual é a vida que você tem levado? O que é que você tem se responsabilizado na sua vida? Está ruim?
O que é que você vai fazer diferente a respeito disso? Um outro conceito sobre autorresponsabilidade é a capacidade de se responsabilizar pelos resultados que você tem colhido. É responsável pelos resultados. Os resultados não tão bons? Perfeito. Então, diga para mim quais são os resultados que você quer, ou diga para você melhor, quais são os resultados que você quer e o que você vai fazer a respeito da sua vida, a respeito disso. Ah, Giovanni, eu não sei mais o que fazer a respeito disso. Beleza, então assuma o comando da sua vida e pergunte para quem sabe, vá atrás de quem sabe, olhe para as pessoas que têm performado bem nessa área que é bronca na sua vida e veja o que elas têm feito e vá e faça como elas estão fazendo, modele essas pessoas, repitam, façam um benchmark, repitam o que essas pessoas estão fazendo de bom para que você possa conseguir atingir os resultados que você quer. Mas não vem pôr desculpa nas outras pessoas, nas circunstâncias, no governo, seja lá em quem for, para você se posicionando dizendo que você está tendo maus resultados. Você está tendo maus resultados porque você não tem se responsabilizado completamente sobre a vida que você tem levado. Então, você está colhendo o que você plantou. Trago à tona novamente a frase anterior. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Se você não tem feito nada para mudar a sua vida não irá mudar. Ok? Terceiro ponto. Mudar a si mesmo. Esse é o maior desafio. E eu já trago a outra frase. Se eu não consigo mudar a mim mesmo, como é que eu vou querer mudar os outros? Os autorresponsáveis, eles tomam o comando das suas vidas, eles decidem mudar a si mesmo. Quer um exemplo? Relacionamento conjugal não está indo bem. Sempre muito atrito, sempre muita discussão, sempre muito questionamento. E aí o foco está sempre no problema, né? Sempre no outro. Eu costumo mostrar nessas questões que problema relacional é como se fosse um crachá que a gente usasse. E o crachá representasse todos os problemas das nossas vidas. E a outra pessoa, ela sempre olha para os nossos problemas, ela sempre olha para os nossos problemas. E aí ela se aproxima olhando para os nossos problemas, chega um momento em que eu sou só o problema, ou o outro é só problema. Se ela conseguir se afastar e deixar de olhar para o problema e olhar para o todo, ela vai conseguir encontrar pontos positivos e negativos. E aí, olhando para os pontos positivos, existe mudança de comportamento. Aí eu te digo, se você não resolver mudar a si mesmo, você não vai conseguir mudar absolutamente nada. Porque ninguém, absolutamente ninguém na face da terra consegue mudar ninguém. Se o outro não quer ser mudado, ele não mudará. Agora eu te digo, se você resolver mudar a sua vida, mudar a si mesmo, as coisas ao seu redor começarão a mudar. Quer um exemplo? Muda o teu comportamento com uma pessoa que você se relaciona mal. Se você sempre fez o mal contra ela, se você sempre bateu pesado, se você sempre foi duro, confrontou, nem confrontou, entrou em linha de conflito, porque eu digo nem confrontou, que às vezes nós precisamos confrontar com amor, mas precisamos confrontar, mas entrou em linha de conflito, nunca tomou uma atitude para apaziguar, trazer paz, trazer tranquilidade, trazer uma pitada de amor, trazer algo diferente. Ou seja, experimente então mudar esse comportamento, ir na direção da pessoa, você vai ver que você vai começar a experimentar coisas melhores, transformações nessas relações. Tem um chefe complicado, procura saber as coisas que ele gosta, procura saber as coisas que agradam a ele e começa a fazer essas coisas. Você vai ver como vai virar uma chave na tua relação com ele e as coisas vão mudar radicalmente. Dá uma olhada e percebe as áreas da tua vida e busca enxergar as coisas que você pode fazer, que você pode mudar. Você vai ver as transformações que você vai colher a respeito disso. Os autorresponsáveis, eles constroem as suas oportunidades. Eles não perdem tempo esperando por elas. Eles não aguardam que as coisas aconteçam.
É igual aquela música que Caetano Veloso cantava: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso que os autorresponsáveis fazem. Aí eu trago aqui essa questão, porque essa música foi composta na década de 70, quando existia a ditadura militar, e as pessoas iam às ruas, elas eram autorresponsáveis. Elas pegaram seu círculo de influência e cresceram e diminuíram seu ciclo de preocupação, onde elas não podem interferir. Mas nós podemos interferir no nosso ciclo de influência, naquilo que a gente pode fazer. E essas pessoas foram à rua e conseguiram modificar a história do país. Uma pessoa que influenciou outra, que influenciou outra, que influenciou outra, e gerou uma energia de transformação e mudança que transformou a realidade desse país. Então, quando eu e você começamos a mudar nós mesmos, porque essa é a verdadeira transformação, e esse é o grande desafio, nós conseguimos mudar a nossa realidade, a realidade de muitos, se não, quiçá, do próprio país. Falando ainda sobre a autorresponsabilidade, eu quero então dar uma diferenciação de conceitos que ajuda você a ser autorresponsável. Há uma diferença entre resultado e fracasso. Não existe fracasso, e até existe fracasso. Fracassado é aquela pessoa que começa um intento, que começa um projeto, ele dá errado e ela para ali, desiste dele e fica remoendo, se vitimizando, reclamando, dizendo: pô, não deu certo, eu não deu certo. Esse de fato é fracassado. Mas, de fato, de verdade, nas nossas vidas existem resultados. Os autorresponsáveis, eles não são fracassados. Eles colhem resultados. Eles tomam atitude, eles fazem diferente e eles colhem. Às vezes eles erram nas decisões que eles tomam, eles erram na atitude que eles tomam, mas para ele considera aquilo ali um resultado. Não, eu performei errado, eu performei mal, eu errei nisso daqui e esse foi o resultado que eu colhi. Eu já escutei a respeito de Newton, já escutei pessoas falando sobre várias informações. Eu vou para a informação a menor. Já falaram sobre milhares de tentativas. Mas eu soube que Newton tentou mais de 900 vezes desenvolver a luz. E cada vez que ele errava, ele até recebeu críticas nessa caminhada, dizendo: rapaz, o que é que tu está tentando, cara? Tu está fracassando aí nessas coisas, para com isso, para com isso. E a história diz que Newton dizia o seguinte: não, eu não fracassei. Eu encontrei uma forma de não chegar lá na luz. Uma maneira errada de não fazer, então eu vou fazer diferente. E ele tentou mais de 900 vezes até que ele conseguiu o intento dele. Ou seja, Newton é um autorresponsável, ele enxergou todas aquelas ações que ele teve como maus resultados e não como fracassos. Faz diferença? Isso é pertinente para você? Então, tem poder quem age, quem vai lá, mete a mão e faz as coisas acontecerem, quem vai lá e dá um passo, toma atitude e realiza. Tem poder quem age. Aquele que para, aquele que anestesia, aquele que congela, ele não avança. Tem poder quem age. Então vai lá e faça. Haja na sua vida, seja autorresponsável, assuma o comando da sua vida e faça as coisas acontecerem. Outro conceito da autorresponsabilidade é a história versus a historinha. Os autorresponsáveis, eles contam história nas suas vidas. Eles não contam historinhas. Todos nós temos áreas nas nossas vidas que nós lutamos durante anos. Os autorresponsáveis, quando eles percebem esse conceito, eles param de contar historinhas e passam a contar histórias. Porque as historinhas são aquelas desculpas que nós já articulamos automaticamente para justificar a falta de atitude, a falta de ação ou uma atitude negativa nas nossas vidas. Cita um exemplo. As pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de
de se manter no peso. Sempre tem problema com a balança. Normalmente elas têm uma historinha para contar. Eu vou começar a minha dieta amanhã. Isso é uma historinha. Não consegui resistir, porque uma comida desse jeito aqui não dá para resistir. Outra historinha. Foi fulano que fez, não dava para não comer, não dava para não experimentar. É outra historinha. O clima está ruim, não é tempo de fazer, estou de férias. Férias não é tempo para fazer regime. Percebe? Sempre há uma historinha para contar. Eu te pergunto, as coisas que você tem performado mal na sua vida, que você precisa de mudança de comportamento, quais são as historinhas que você tem contado? Quais são as historinhas que você tem contado? Procure detectar as historinhas na sua vida e arranque, tire, elimine da sua vida. E passe a contar verdadeiras histórias. Eu não fiz o regime porque eu me sabotei. Eu não quis. Essa é a história. E não aquela outra. Ok? E o comportamento contrário à autorresponsabilidade é a vitimização. O que é vitimização? É aquela posição de, coitadinho de mim, ninguém olha para mim, ninguém cuida de mim, ninguém faz isso por mim, ninguém me entende. Os autorresponsáveis, eles não se vitimizam. Como eu falei, eles assumem suas vidas. Eles são protagonistas. Eles são atores. Eles são agentes nas suas vidas. Aquele que se vitimiza não avança. Aquele que se vitimiza, ele espera acontecer. Aquele que se vitimiza quer que o outro faça por ele. Aquele que se vitimiza, ele não age. E tem poder quem age. Tem poder quem age. Tem poder quem age. Então, não importa como é que está a sua vida hoje. Não importa quais são os resultados que você tem colhido hoje. Não importa o que você tem feito hoje. O que importa é o que você vai fazer e como você vai se colocar nessa vida. E eu te pergunto, você vai continuar na plateia ou você vai assumir o palco e ser protagonista dessa história que você vai contar, dessa história que você está ensinando desde o dia que você nasceu? Você vai ficar batendo palma por aqueles que vão e são protagonistas nas suas vidas, ou você vai assumir o seu papel, subir lá naquele palco e fazer com que a vida aconteça e você conte a sua história, você escreva um novo enredo na sua vida? Eu te pergunto, vai ser ator ou você vai ser plateia? Para finalizar a respeito de autorresponsabilidade, eu falo aqui sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. Então, ao invés de você criticar, não critique os outros. Se cale, se cale. Ou então, ao invés de reclamar, dê sugestões. Se você não tem sugestões para você dar, volte para o ponto 1 e se cale, não fale. Aceite, ou não retruque, não bata de frente, não critique. Porque crítica não resolve absolutamente nada o problema que você tem vivenciado. Pelo contrário, só atrapalha. Reclamar não resolve absolutamente nada o que você tem vivenciado, só atrapalha. Ao invés de você buscar culpados, busque soluções. Ao invés de você então estar focado nos problemas, foque nas soluções. Focar nos problemas não lhe tira de onde você está. Eu gosto de uma frase que diz: a solução está onde o problema não está. É simples assim. A solução está onde o problema não está. Então, se o problema está aqui, a solução está em outro local. Procura onde é que está a solução, porque está em outro local, e foca nela, porque lá vão estar onde os problemas não estão. E ao invés de você se fazer de vítima, se posicione como vencedor. Diga: a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje eu assumo o controle e o comando da minha vida. Vou fazer com que as coisas aconteçam para que eu possa ter resultados diferentes. E se eu tomo decisões que dão errado, ok, foi um resultado diferente. Faz diferente mais uma vez para conseguir outros resultados. Se der errado novamente,
Aprende com os erros e faz novamente outra coisa para que você consiga lograr os êxitos e os resultados que você quer para a sua vida. Ao invés de você justificar esses erros, aprenda com eles. E ao invés de você julgar as pessoas, julgue as atitudes dela. Ah, fulano é mentiroso. Não, não diga que fulano é mentiroso. Diga que ele teve uma atitude mentirosa. Ah, fulano é irresponsável. Não, fulano não julgue a pessoa como se ela fosse irresponsável. Diga, ela teve um ato de responsabilidade. Ah, fulano é muito medroso. Não, diga que ele teve um ato de medo. Mas não julgue as pessoas, não as rotule, não crie cachês, não coloque as pessoas dentro de modelos e encaixes dentro delas. Não, julgue as atitudes dela e fale para elas, se posicione a respeito disso. Então esse é o primeiro ponto, a autorresponsabilidade. É aquela capacidade de você entender que você é responsável por todos os resultados que você tem colhido na sua vida e você tem levado a vida que você merece. Segundo ponto que eu quero falar é sobre a matriz de formação de crenças. E ao você entender esse conceito, você vai perceber que ele é transformador para a sua vida. Então, o que é crença? É a programação que eu tenho sobre mim mesmo. É a minha autoestima. O que são crenças? As crenças são as ideias e as percepções de uma pessoa consideradas por ela mesma absolutas e verdadeiras. Lembre-se, nesse primeiro conceito, que são percepções, ideias, convicções absolutas da pessoa. Pode ser que eu tenha convicção a respeito de determinada coisa que eu esteja completamente equivocado, mas é uma crença. Eu acredito piamente naquilo, aquilo é uma verdade para mim, e as minhas atitudes, os meus comportamentos, os meus valores são baseados nelas. Todas as atitudes que nós tomamos nas nossas vidas são baseadas nas nossas crenças. Segundo o conceito de crenças é a ideia que se considera verdadeira e à qual se dá todo o crédito. Ok? Para facilitar o raciocínio, olha que coisa legal que eu botei aqui. Tem gato que se olha no espelho e se acha um verdadeiro leão. É uma crença que ele tem. Ele acredita que ele é um verdadeiro leão. Não se comporta como um felino, um gatinho. Citar um exemplo. As roupas que você usa, as pessoas com as quais você se relaciona, a pessoa que você se relaciona amorosamente, ou que gostaria de se relacionar amorosamente, a roupa que você usa, os seus relacionamentos, a pessoa que você relaciona amorosamente, todas essas decisões que você toma são baseadas nas suas crenças. Ah, eu uso as roupas mais despojadas porque diz respeito às minhas características pessoais. Ok, você as compra e as usa porque você acredita que isso representa você. Você se relaciona com as pessoas que você se relaciona porque elas fazem parte de um núcleo de pessoas que você gostaria de se relacionar e as suas crenças te movem na direção delas. Tem outras pessoas que você não se relaciona com elas porque você acha que não vai se dar bem com elas, elas não vão lhe fazer bem e por fim você não se relaciona com elas. Você desenvolve as habilidades que você tem porque você acredita nelas, ou você não desenvolve determinadas habilidades porque você não acredita que as tem. Portanto, são as convicções e certezas absolutas que nós temos, ideias e percepções que nós temos a respeito da vida, das coisas, e nós tomamos as decisões e nos posicionamos baseado nelas. Ok? Hoje você está no seu nível de intelectualidade, de estudo, de aprendizado, porque você acredita nisso. Se você ainda não fez uma faculdade ou não finalizou uma faculdade, é porque você acredita que você não consegue finalizar, ou porque não consegue passar no Enem ou no vestibular, ou se você já terminou 2, 3 relacionamentos, 2 casamentos ou 3 casamentos, é porque você tem uma crença ou de que as pessoas não prestam, ou de que você não consegue dar conta. Enfim, todas as decisões que você tomou na sua vida são baseadas nas suas crenças. Bacana.
Aqui então eu vou dar para você o conceito de como essa crença, que é o ponto 4 desta apresentação, ela se forma. Eu vou te mostrar passo a passo como é que uma crença se forma. E é importante que você entenda que a crença ela se forma ao longo do tempo, nos anos, ao longo do tempo, ou sob forte impacto emocional. Em frações de segundos, essa crença pode mudar, vindo sob forte impacto emocional. Mas antes de eu falar sobre desses dois aspectos da crença, eu vou te falar como é que as crenças se formam. A crença se forma primeiramente pela comunicação. Pela sua comunicação, pela minha comunicação. A sua crença é formada pela sua comunicação. E a comunicação, ela se divide em dois aspectos. A comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação verbal é aquilo que você efetivamente diz. Exemplo. Se você acha uma pessoa feia, você diz, eu sou feia. E você diz, eu sou feia, porque você crê, você acredita nisso, você tem uma crença de que você é feia. Aí você verbaliza isso, eu sou feia. Isso te gera um pensamento de feiura. Você se vê, e aí os pensamentos são aquela voz interna, o diálogo interno, eu sou feio mesmo. Ou aquela imagem mental, você se vendo no espelho, você se enxergando e diz assim, definitivamente eu sou uma pessoa feia. E aí vem um sentimento de feiura, dá um mal-estar, e aí então vira uma crença. Essa crença, você que está me escutando, ela provavelmente foi formada ao longo dos anos. Ou lhe disseram que você é uma pessoa feia e você acreditou nisso, ou teve alguma circunstância que alguém lhe disse, aquilo lhe machucou, ou seja, portanto, sob forte impacto emocional, gerou uma crença em você e você crê piamente que você é uma pessoa feia. Nem que várias pessoas cheguem para você e dizem assim, poxa, eu acho você tão bonito, poxa, eu acho você uma pessoa linda, mas você não acredita, ou seja, é uma convicção que você tem. Percebe? Ou, não, você tem uma crença que você é uma pessoa inteligente. Então você comunica para si mesmo, ou até para as pessoas, não, eu me acho uma pessoa inteligente. O não verbal, no ponto 1 da comunicação, o não verbal, a comunicação não verbal, são os nossos gestos, são os nossos atos, são de fato aquilo que nós fazemos. O verbal é o que falamos e o não verbal são os nossos gestos, os nossos atos, aquilo que de fato nós fazemos. Então a pessoa que tem uma crença de que ela é uma pessoa inteligente, ela fala que ela é inteligente. Ela se comporta como uma pessoa inteligente. Ela até gosta de situações em que ela possa apresentar a sua expertise. Então ela comunica isso nos seus atos, no seu comportamento. Ela verbaliza isso. Isso gera nela pensamentos, então traz para ela pensamentos positivos, circunstâncias, situações em que ela se comportou como uma pessoa inteligente e tem aquela voz interna, aquele diálogo interno de dizer, você rapaz, se safou, deu uma resposta bacana, você é inteligente mesmo, olha que sacada, olha que insight, olha que percepção. E aí te gera um sentimento de empoderamento, de capacitação, e aí fortalece a tua crença. De fato, eu sou uma pessoa inteligente. E eu te pergunto, quais são as crenças que você tem tido na sua vida? Porque eu quero te dizer que as nossas crenças negativas são os principais fatores limitantes que impedem de eu e você avançarmos e fazermos com que as nossas vidas aconteçam. Se você tem uma frase que eu costumo repetir quando eu falo sobre matriz de formação de crença, que a frase é assim, ó. Se você acredita que pode fazer o que não pode fazer alguma coisa, ou que pode fazer alguma coisa, em ambas as situações você tem razão. Como é que é? Vou repetir.
Se você acha que você é capaz de fazer alguma coisa, ou, em outro momento, se você acha que você não é capaz de fazer determinada coisa, em ambas as situações você tem razão. Como assim? Porque se você acha que você pode fazer alguma coisa, tipo, posso passar, eu consigo passar num concurso público. Se você tem essa crença, o que é que você vai fazer? Você vai na direção para que aquilo aconteça. O teu cérebro vai se mobilizar, vai te impulsionar para você fazer as coisas que são necessárias para que isso aconteça. Pensa nas coisas que você faz bem na sua vida. Imagina uma coisa que você é habilidosa. Você tem uma crença naquilo. Então o que é que você faz? Você comunica, você pensa que pode, você vai lá, tem um sentimento de capacitação e empoderamento e vai e acontece. Logo, todas as nossas crenças, presta atenção, todas as crenças que nós temos nas nossas vidas são autorrealizáveis, portanto elas acontecem. Todas as nossas crenças, elas acontecem. Se você acha que não existe homem que preste para você se relacionar na face da terra, não existe homem que preste. Todo homem que tem na face da terra não presta. Se essa é uma crença, eu vou te dizer então como é que acontece. Aparece um homem bacana, bom, fora dessa realidade, aí você olha para ele e diz assim, muito arrumadinho, muito certinho, muito direitinho, não serve para mim. Lá no teu inconsciente, o teu inconsciente rejeita essa pessoa. Aí vem um outro que presta, né? Aí você olha para ele e começa a conversar, não, sabe demais, estuda demais, não serve para mim não. Aí vem outro, não, esse aí trabalha demais. Aí vem outro, não, isso aí é muito cheio de frufru, é muito apegado à mãe, não serve não. Aí vem um cafajeste, que esses 5 anteriores que eu citei para você, você não sabe se é bom ou se é ruim, mas lá na tua crença, tu vai rejeitar esse cara. Aí vem um cafajeste, o cafajeste faz uma coisa boa, opa, isso aí é bacana. Aí você se aproxima dele, se relaciona com ele, ele vai te trair, ele vai te pisotear, ele te faz mal. O que é que acontece? A crença vai lá e aconteceu. O que é que você fez? Você foi, comunicou, pensou, sentiu, gerou a crença aconteceu. Faz sentido isso para ti? Para mim faz total sentido. Se você parar e pensar nessa matriz de formação de crença, é exatamente tudo que acontece na tua vida. Eu falei sobre que as crenças, elas acontecem ao longo do tempo sob forte impacto emocional. Vou contar aqui 2 exemplos rapidinho para você entender como é que elas de fato acontecem. O pai da criança passa a infância dele dizendo, menino, deixa de ser burro, menino, deixa de ser burro, como é que tu não entende isso aqui, um negócio desse? Senta para estudar, senta para ensinar as atividades e fica o tempo todo dizendo, deixa de ser burro, menino, deixa de ser burro. Existe uma comunicação que gera um pensamento, que gera um sentimento e gera uma crença. Aquele menino, todas as vezes que ele se submeter a determinadas situações, ele vai dizer, meu pai disse que eu sou burro, então eu sou burro. Ele comunica. Aí vem um pensamento, não sei resolver isso aqui. Um pensamento de incapacidade, de limitação. Aí gera um sentimento ruim, uma frustração, dizendo, não consigo fazer isso não. Portanto, formatou, fomentou, crivou aquela realidade na tua vida, ou na vida daquela criança. Quando ela chegar na vida adulta, na fase adulta, ela vai acreditar que ela de fato é burra. Então, quando ela tiver alguma coisa para ela fazer, porque ela acredita que ela é burra, ela comunica, não consigo não. Comunicou. E aí já gera um pensamento, nem vou atrás, porque eu sei que eu não consigo. Voz interna diz, nem vá, porque você não consegue. É um sentimento de fracasso de incapacidade. E aí gera o quê? A crença. Mantém a crença, fortalece a crença. Percebe? Ok, mas eu tenho uma ótima notícia para lhe dar. Porque na neurociência e no coaching, pau que nasce torto não precisa morrer torto.
você pode rematrizar, reformatar, reprogramar suas crenças. Ok? E como é que a gente faz isso, Giovanni? Simples, na sua comunicação. A partir de hoje, se você quer... desculpe, eu preciso citar o segundo exemplo de sob forte impacto emocional nas mudanças de crenças, tá? Eu tenho um caso típico que eu gosto de contar. Uma mulher muito bem sucedida profissionalmente, era casada, menos de 2 anos de casado, vivia bem com seu marido. Ela era da indústria farmacêutica, gerente de área, então ela viajava alguns estados da região Nordeste para fazer suas atividades. Normalmente na segunda, voltava na quinta ou sexta-feira. Como de costume, na segunda-feira de manhã, ela acordou, já estava com tudo pronto, deu um beijinho no marido, tomou café e foi viajar. Chegou no aeroporto, aqui, isso é um fato verídico, em Fortaleza, no aeroporto Pinto Martins, a pista estava em reforma, o voo foi cancelado e ela teve que voltar para casa. Voltando para casa, no meu caminho já sei, vou chegar em casa em silêncio, vou preparar um cafezinho, uma surpresa para o meu marido, vou entrar devagarinho, porque não pensei que vou levar lá na cama dele. Quando ela entrou em casa, silenciosamente, ela começou a escutar uns barulhos e achou estranho. E aí, caminhando devagarinho em direção ao quarto, ela começou a escutar uns grunhidos, uns sons estranhos, a porta estava semi-aberta, ela abriu a porta e viu o marido transando com a melhor amiga dela. Ela não precisou mais do que 15, 20 segundos para que aquela crença dela quebrasse. Então ela viu, ela ouviu e ela sentiu aquilo que era necessário para quebrar uma crença. E sob forte impacto emocional, a partir daquele momento, a crença dela de que o marido dela era uma pessoa fiel se tornou a seguinte crença: não existe homem que preste nesta face da terra. E a partir desse episódio, ela passou a viver com uma nova crença. Fez sentido para você? Então, qual é o grande lance? Como é que nós podemos programar ou reprogramar nossa mente e nossas crenças? Através da linguagem e da comunicação. Através da comunicação verbal e não verbal. Ok? Então, a qualidade da nossa comunicação, a partir de agora, sempre foi, viu? Sempre foi. Ela determina a qualidade dos resultados em cada área da sua vida. Então, se você acha que você é incapaz para determinada ocasião, o que é que vai acontecer? Você acha que é incapaz, portanto, tem uma crença de incapacidade, de não realização naquele aspecto, naquele assunto. Sua mente, seu cérebro irá sabotar ou não irá se mobilizar para acontecer. Imagina uma coisa então que você performa bem. Você então comunica, você pensa, você sente, você acredita nisso, então teu cérebro se mobiliza, você vai lá e faz. Então, como é que eu faço para reprogramar? Como é que eu faço para mudar minha crença? Eu vou comunicar a partir de hoje de forma diferente. Então, repetindo aqui como é que a crença se forma. Aquilo que eu comunico gera pensamentos. Aquilo que eu penso gera sentimentos. E aquilo que eu sinto gera crença. E toda crença ela é autorrealizável. Portanto, aconteceu. Ok? Eu pergunto, quais as crenças que você tem sobre você? O que é que você tem pensado a respeito de você? Como é que está a tua autoimagem? O que é que você tem comunicado em palavras, comunicação verbal, ou em atos, em gestos, em atitudes, em de fato fazer? O que é que você tem comunicado? Eu te pergunto, essa sua comunicação tem gerado pensamentos e sentimentos limitantes, e eu estou falando das crenças limitantes. Eu não vou falar das crenças empoderadoras, porque essa não faz mal para você, ok? Então não vamos falar sobre isso. Você pode até utilizar essa reprogramação da crença para as crenças potencializadoras,
fazendo o quê? Melhorando mais ainda a tua comunicação. Se você melhorar a tua comunicação em algo que você já performa bem, você vai fortalecer a tua crença e você vai conseguir resultados melhores ainda. Então, o que é que eu digo para você a respeito da rematrização? Quando você for capaz de controlar sua comunicação, dominar sua comunicação, focar na sua comunicação, transformar essa sua comunicação, você será capaz de modificar seus pensamentos e seus sentimentos e você vai mudar as suas crenças. E as suas crenças, como eu falei, elas são autorrealizáveis, portanto elas acontecem. Ah, Giovanni, mas eu me acho burro. E o que é que eu devo fazer? Comece a dizer, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu posso fazer. Giovanni, mas aí é uma mentira. Porque se eu sou burro, como é que eu vou dizer que eu sou inteligente? Ora, mas eu acabei de te mostrar que isso tudo foi montado, formatado, através da comunicação desde criança. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que comunicar diferente, que você pode, que você é capaz. E aí você encara isso como se você estivesse profetizando uma transformação, uma mudança na tua vida. E passa a dizer que você vai realizar. E eu vou te desafiar, experimenta fazer isso, que você vai ver que o teu cérebro vai começar a se mobilizar. Começa com pequenas coisas. Começa com pequenas coisas. Começa a comunicar as coisas de forma a te gerar uma realização, a te conduzir para uma realização. E aí vamos mudar essas palavras, eu vou te mostrar o poder das palavras. Ao invés de você dizer, meu filho nunca vai mudar, diga, meu filho vai mudar. E aí eu quero te mostrar também um segredo dessa comunicação e do poder das palavras. Quando você mudar a sua comunicação, mude para frases positivas. Exemplo. Ao invés de dizer, eu não sou burro, diga, eu sou inteligente. Porque o nosso cérebro, ele sublima o não. Quer um exemplo? Não pense num elefante de orelhas bem grandes e todo rosa com um rabo azul. Não pense nisso. Percebe que você não consegue? Eu falei para você não pensar. Mas o cérebro sublima o não e utiliza apenas o restante da frase. Então, ao invés de você usar uma frase negativa dizendo eu não faço isso, eu não faço aquilo, use uma frase positiva. Ah, eu não vou reclamar mais. Não, diga, eu vou falar palavras boas, palavras edificantes, palavras bacanas. Ah, eu não vou resmungar mais. Não, não fale isso. Diga, eu vou falar palavras que ajudam, palavras que levantam as pessoas. Ah, eu não vou dormir até tarde. Não, diga, eu vou acordar cedo. Olha bem, eu citei aqui algumas frases que nós repetimos no dia a dia e nem percebemos o que nós comunicamos. Exemplo, segundo, este casamento está acabando comigo. Ora, essa comunicação me gera um pensamento dizendo, ô casamentozinho ruim, troncho, fraco. Aí vem aquela voz interna dizendo, está ruim mesmo. Aí vem a imagem pensando naquele marido sem futuro. Está acabando comigo. Aí me dá logo um sentimento ruim. Aí o que é que eu faço? Eu fortaleço a crença. E aí o que acontece? Toda crença ela é autorrealizável. Então o teu cérebro não vai se mobilizar para fazer com que esse casamento fique bom. E aqui então eu quero fazer uma conciliação entre a primeira dica que eu falei de mudança de comportamento com essa segunda. Que é, se você disser a partir de agora, o meu casamento está bom, o meu casamento vai ficar bom, o meu casamento é muito bom, você está começando a fazer aquele processo de assumir o controle, o comando da tua vida, sendo autorresponsável, e automaticamente você vai se mobilizar, o teu cérebro vai se mobilizar para que o teu casamento fique bom. E o segundo aspecto é que você começou o processo de transformação da tua crença comunicando verbalmente e depois em atos, em atitudes, para que o teu casamento seja transformado. Percebe como é importante e transformador? Citar um outro exemplo aqui, ninguém me ama. Isso é uma atitude de um vitimizado, né?
Ao invés de dizer, ninguém me ama, diga, muitas pessoas me amam. Eu sou rodeado de pessoas que me amam. Eu amo as pessoas e sou rodeado de pessoas que me amam. Mais embaixo, não sou bom no trabalho. Não diga, eu sou bom no trabalho. Esqueço o tempo todo das coisas. Não diga, eu lembro de tudo, eu consigo lembrar das coisas, eu faço aquilo que precisa ser feito. Ok? Utilize então o poder das palavras, transforma a tua comunicação para que isso haja mudança nas tuas crenças. E para finalizar, eu vou pedir que você pegue as 3 coisas mais importantes que você... Eu quero saber quais são as 3 coisas mais importantes que você decide fazer hoje, agora, para transformar a sua vida. Eu te pergunto, quais são essas 3 coisas que são mais importantes que você precisa fazer, que vai gerar uma transformação grande na sua vida? Eu pergunto, qual delas é a mais impactante, que lhe dará os melhores frutos? Por que eu te pergunto isso? Escreve as 3 e começa por essa que é mais impactante, porque quando você começar a experimentar pequenas coisas, provar desse fruto, isso vai ser uma alavanca que vai te mover para que outras coisas boas venham acontecer na sua vida. E eu espero que você escreva isso de forma bem específica, estabelecendo prazo para que elas aconteçam. Exemplo. Meu relacionamento com meu par não é legal. É ruim. E se houver uma transformação na minha vida nessa área, isso vai ser muito bacana. Então escreve. Meu relacionamento não é bom, mas vai ficar como? Vai ficar assim, vai ficar muito massa. Então vai ficar massa como? Eu vou restaurar nosso relacionamento, eu vou perdoar as coisas erradas que aconteceram, eu vou caminhar na direção, eu vou mudar essas minhas questões críticas minhas atitudes críticas, minhas reclamações, por atitudes assim sensatas. Seja específico naquilo que você vai fazer. E estabeleça um prazo para que esse casamento, essa relação esteja boa, esteja bacana. Hoje são 18 de junho, dia 31 de julho, portanto daqui a 45 dias mais ou menos, meu casamento vai estar top, meu relacionamento vai estar top, minha relação com meu pai vai estar top. Entendeu? Comunica isso, escreve isso, estabelece uma data, você vai ver que a tua vida vai transformar. Então eu finalizo com essa pergunta. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se você pode ser alguém muito melhor? Por que continuar? Por que continuar? Desejo prosperidade para você, sucesso em todas as áreas da sua vida. E foi um grande prazer poder dar essa contribuição que possa ter te ajudado a transformar a tua vida, gerar alguma mudança na tua vida que transforme a tua vida, tá bom? Um grande abraço, tudo, absolutamente tudo de bom, esse é o meu desejo. A gente se vê.